com as razões e as contrarrazões, aliás, pode até nem ter contrarrazões, né? O recorrido não é obrigado a fazer contrarrazões, é uma alternativa que ele tem, uma oportunidade, mas ele não sofre nenhum prejuízo por não fazer. Os autos sobem para o segundo grau. Atenção, sobem obrigatoriamente. Não há juízo de admissibilidade no recurso de apelação em primeira instância. O recurso de apelação enseja uma coincidência de juízos no segundo grau. O segundo grau fará, portanto, tanto o juízo de admissibilidade, o de conhecimento, quanto o de mérito, o de provimento. Ainda que o recurso seja absolutamente inepto, sem custas, fora do prazo, essa manifestação de não conhecimento é do segundo grau. O processo, portanto, chega no segundo grau, ele é distribuído a um dos relatores, a um dos desembargadores, que, portanto, se tornará o relator. Além de relatar o processo e dar o voto, fazer o relatório e apresentar o voto para uma futura sessão de julgamento, é dele também a presidência desse recurso, ou seja, questões incidentais que surjam, pedidos de tutela, é do relator a missão de dar andamento ao recurso de apelação. Além do que, o artigo 1011 define atuações importantes e monocráticas do relator. O que significa isso? Esse artigo 1011 ele estabelece que o relator, além da função de cuidar do recurso de apelação, além da função de relatar, de produzir o primeiro voto, ele também tem atuações monocráticas importantes. O artigo 1011 diz: recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator vai decidir monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos 3, 4 e 5. O que quer dizer isso? Quer dizer que um relator monocraticamente, sem nem levar o julgamento à turma ou colegiado, ele pode decidir não conhecer de um recurso que seja inadmissível, que seja prejudicado. Inadmissível, por exemplo, quando não há nenhuma adequação, quer dizer, não há cabimento, o recurso de apelação que se interpôs é completamente fora de propósito. Quando é prejudicado, ou seja, aquilo já não é mais possível, houve alguma coisa que fez com que aquele objeto do recurso se perdesse, ou sem fundamento. Então, se o defeito do recurso é um desses três, um recurso que não tem mais objeto, um recurso que não tem fundamento, ou um recurso que seja inadmissível, o relator monocraticamente negará seguimento, ele não conhecerá do recurso. A gente vai ver depois que essa decisão monocrática, ela também se sujeita a um recurso chamado agravo interno, mas que o relator pode fazer monocraticamente, pode. E além disso, o relator agirá monocraticamente quando a matéria discutida no processo já for objeto de um precedente vinculante, na forma de súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal onde o desembargador atua, ou acórdãos proferidos naqueles recursos repetitivos. Quando a matéria tratada no processo, na sentença, for objeto já de um desses precedentes vinculantes, o relator pode agir monocraticamente para fazer duas coisas possíveis. Se a sentença a sentença contrariou os precedentes, portanto a sentença foi contra os precedentes, o que não se espera, porque se a gente tem precedente dizendo A, o que a gente espera que a sentença faça? Diga A também. Se a sentença contrariou o precedente, é preciso que o relator monocraticamente dê provimento ao recurso. Afinal de contas, se a sentença contrariou os precedentes, a gente tem que mudar essa sentença. Então, como é que o relator muda a sentença? Dando provimento ao recurso para reformar a sentença. Se, ao contrário, a sentença se apoiou no fundamento do precedente, a sentença está de acordo com o precedente, eu pergunto, não é isso que a gente quer? Sentenças que reafirmem os precedentes judiciais? Portanto, se isso aconteceu, o que o relator fará é, monocraticamente, negar conhecimento a esse recurso. Por quê? Se ele quer manter a sentença, o melhor é negar conhecimento e a sentença transita em julgado do jeito que for. Repito, essas decisões monocráticas, elas se sujeitam eventualmente a um agravo interno lá dentro do próprio tribunal. Se o relator não tiver nenhuma dessas condutas monocráticas para fazer, então ele tem que promover a sua conduta normal, que é fazer o relatório e encaminhar o processo
para que a sessão de julgamento do órgão colegiado possa analisar esse recurso todo, ok?